Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa aula, mais ou menos assim para a gente conversar um pouco, dialogar um pouco sobre o conteúdo da avaliação. Então é o seguinte, a gente vai entrar na área da genética, na área da hereditariedade, a gente vai ver um pouco desses princípios. Então para isso a gente tem que entender, voltar um pouquinho lá no núcleo, né, no núcleo, que é onde fica o material genético protegido pelo envoltório, pela membrana nuclear, pelo envoltório nuclear, e é onde o material genético, o DNA, vai estar presente. Mas como eu expliquei em algumas aulas anteriores, ele fica na forma de cromossomos em alguns momentos do ciclo celular, ou então na forma de cromatina. Qual que é a diferença entre eles? A cromatina é um estado mais, digamos assim, relaxado do DNA. É quando ele forma, ele tem as fitas do DNA estão na sua parte mais expressiva. Agora, o cromossomo é o momento onde a gente consegue, inclusive, ver ao microscópio óptico, ele parece um X, tá? E é nesse momento, por exemplo, que a gente consegue ver a parte mais importante da genética, que são os genes. Então, é aí que nós precisamos nos atentar, tá bom? Dentro do ciclo celular, nós vamos ter, então, duas fases de divisão. Uma fase chamada mitose e a outra meiose. E é importante saber as características de cada uma e a diferença que há entre elas. Então, vamos lá. O que é a mitose? A mitose tem por objetivo a manutenção de órgãos ou tecidos celulares, ou seja, tem a característica de manter a integridade dos tecidos, a mesma quantidade de célula. Então, por exemplo, se você lesionou, fez um corte, esse corte vai cicatrizar, então você precisa colocar células ali. Você está regenerando um tecido que foi lesionado. Essa regeneração tecidual é necessário que aconteçam muitas mitoses. Então, as células vão sofrer mitoses. Se é para manutenção da integridade tecidual, da integridade do tecido, para renovar, digamos assim, né, o que foi lesionado, formar um novo, então as células precisam ser iguais. Elas não podem ser diferentes. Se elas forem diferentes, aí é uma mutação, então é um câncer, né? Vai gerar um câncer. Por isso, as células que passam pelo processo da mitose precisam ser células idênticas no seu conteúdo genético, nos seus genes. Não tem como, na mitose, a produção de células diferentes. Então, uma das características da mitose é a formação de células geneticamente idênticas, iguais. Uma célula vai formar duas geneticamente idênticas, tá bom? Então, a célula mãe gera duas células filhas, geneticamente iguais. Além do processo de cicatrização, a mitose também serve para o crescimento do indivíduo. Então, desde quando ele é formado, lá teve a união dos gametas, formou o zigoto, a partir de então, o indivíduo, aquela célula primordial, principal, a primeira, que é o zigoto, ela passa por sucessivas mitoses e transformações de célula para então formar o indivíduo e vai nascer um bebê. Ele então vai crescer e todo esse crescimento é o processo mitótico, tá bom? E também, além disso, a própria integridade do tecido. Todo o tempo nós passamos por uma renovação de células. Renovação das células do rosto, por exemplo, da pele, né? Renovação das células da mucosa da boca, renovação de várias células. Algumas, no entanto, não passam por esse processo, por exemplo, neurônio, músculo. A musculatura e os neurônios, como são muito especializadas, células muito especiais e já muito assim transformadas, então elas não passam pelo processo mitótico. Mas as demais células, para renovação de tecidos, para cicatrização, para o crescimento, aí sim elas vão passar.
Em algumas situações também, principalmente em indivíduos que são unicelulares, a mitose é um processo de reprodução. No caso, vai ser uma reprodução assexuada, porque não tem variabilidade genética. Então, a grande característica da mitose é apenas formar células geneticamente iguais. Uma célula formando duas células filhas. E vai acontecer quando? Quando precisa de renovação das células, quando precisa manter a integridade do tecido, quando precisa cicatrizar ou quando o indivíduo está crescendo, na fase de crescimento. Nós temos, por exemplo, muitas mitoses acontecendo nas raízes das plantas, principalmente durante o processo de crescimento vertical que se dá no verão, tá? Então, a planta vai crescer para cima e para baixo. E esse processo de crescimento é mitoses sucessivas que acontecem com as células vegetais. A meiose, no entanto, não tem objetivo igual da mitose, que é formar células geneticamente iguais. A meiose, o objetivo dela é formar células geneticamente diferentes. De preferência, quanto mais diferente, melhor. Esse processo meiótico, né, a meiose, vai acontecer na formação dos gametas, tá? No caso do ser humano, para formar o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Mas, enquanto a mitose era a formação de duas células geneticamente iguais, na meiose são 4 células geneticamente diferentes, tá? Isso é importante, ok? Por quê? Nesse processo que reduz a quantidade de cromossomos, pensa bem, se está formando um gameta e eu tenho que juntar um gameta masculino com um gameta feminino, eu não posso ter a mesma quantidade de cromossomos. Primeiramente, eu preciso dividir pela metade a quantidade de cromossomos para então juntar duas células, duas metades, para formar um único indivíduo. No caso, uma única célula que vai ser o zigoto. Então, primeiro, para formar o espermatozoide ou óvulo, eu tenho uma célula normal, uma célula, como a gente viu, uma célula do corpo, uma célula somática, com 46 cromossomos. Passa pela meiose, vai formar 4 células de 23 cromossomos. Vai juntar um espermatozoide de 23 cromossomos com uma célula da mulher, né, com um gameta, o óvulo, de 23 vezes 23, 46. Então, forma o zigoto. Por isso, como a meiose tem por objetivo formar gametas que são geneticamente diferentes entre eles, precisa reduzir a quantidade do número de cromossomos pela metade, tá bom? Isso implica não só no ser humano, mas em qualquer outra espécie. Se tiver 2 cromossomos nas células normais, então o gameta vai ser 1. Se tiver 4, então vai ser 2. Sempre reduzindo pela metade, tá? Então, nós chamamos que essas células que são pela metade, haploides. E a gente representa com a letrinha N minúscula, tá? Então, N igual a 23. É uma célula haploide. Você já bate o olho e já vê que ela tem a metade do número de cromossomos por causa dessa simbologia. N igual a 23. Haploide é uma célula haploide. Ela foi dividida pela metade. Então, ela tem a metade do número de cromossomos. Beleza? E uma célula somática, uma célula normal do nosso corpo, chamada somática, ela vai ter, então, ela vai ser diploide. E ela tem 46 cromossomos, tá? Ela não foi reduzida pela metade. Ela tem, então, 2N. 2 vezes, né? 2 vezes a quantidade de uma célula haploide. Por isso, ela é diploide, com 46 cromossomos. Uma coisa muito importante que nós temos que entender sobre essa característica de ser diploide é que nós temos 23 cromossomos herdados do pai e 23 cromossomos herdados da mãe. Então, nós vamos ter um cromossomo 1, ocupando então a posição 1 paterna, e o cromossomo 1 da mãe, né? O cromossomo ocupando a posição 1 de origem materna. Então, nós vamos ter 2 cromossomos 1. Da mesma forma, cromossomo 2, um cromossomo ocupando a posição 2 de origem paterna e outro de origem materna.
Cromossomo 3, um de origem paterna e outro de origem materna. Isso nós vamos ter 23 posições, tá? Por isso também que nós chamamos de diploide, porque são 2 cromossomos ocupando a mesma posição, um de origem materna e o outro de origem paterna. Nós vamos chamar esses cromossomos de cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque eles ocupam o mesmo lugar. Então, cromossomo 1 paterno é homólogo ao cromossomo 1 materno. Cromossomo 2 paterno é homólogo ao cromossomo 2 materno. E assim por diante, até nós chegarmos à posição 23ª, colocando aí todas as posições, que são 23. Aí 23 paternos mais 23 maternas, 46 cromossomos no total, ocupando 23 posições. Por isso eles são diploides, porque eles são homólogos, tá? O cromossomo 1 paterno é homólogo ao cromossomo 1 materno, tá? Isso nos indica também uma coisa. Os cromossomos é muito mais fácil a gente ver os genes. Um gene é uma porçãozinha, né? O cromossomo é gigante e o gene é uma porçãozinha pequena do cromossomo. Então, em um cromossomo, nós podemos ter milhares de genes, tá? A gente sempre representa um gene por cromossomo, para facilitar para vocês. Mas em um cromossomo, apenas um cromossomo, nós podemos ter milhões de genes. Isso é normal. Alguns cromossomos são bem compridos, têm braços longos, mas isso é matéria para o ano que vem. Então, agora, o que nós vamos focar? Nos genes, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Pouco vamos falar sobre cromossomos nesse momento, vamos falar mais sobre os genes. Quando um gene ocupa um cromossomo, ele vai ter, lembra que é um cromossomo, tem um homólogo, tem um cromossomo homólogo ao outro. Esse gene, ele é chamado alelo. Então, aqui nós temos um gene ocupando um cromossomo, aqui nós temos outro gene ocupando o cromossomo homólogo. Então, nós temos genes alelos. Eles vão ocupar o mesmo lugar no cromossomo homólogo, nos cromossomos homólogos. E isso é muito importante para nós entendermos sobre as leis, principalmente a primeira e depois a segunda. Então, as leis de Mendel. Quem foi Mendel? Ele é chamado, ele é considerado pai da genética. Mas ele não fazia ideia do que ele estava fazendo e que toda a repercussão do que os estudos com as ervilhas poderiam causar na ciência, né? Porque vamos pensar um pouco, na época de Mendel, não existia o conhecimento sobre genética, tanto que ele foi pioneiro, não existia o conhecimento sobre DNA, DNA veio só agora, 1960, então é muito recente, não se tinha conhecimento sobre nada, e ele foi então o pioneiro na genética, tanto que ele é chamado pai da genética. Então, o que ele fez? Ele foi fazendo, na verdade, o que o ser humano já faz há um bom tempo. Plantações, aí ele via qual que era a planta que trazia mais ou menos, qual planta era maior, menor. Então, ele não fez, nisso não foi muito inédito. O que foi inédito? Ele fazer cruzamentos entre as variedades de ervilha e, além disso, atribuir a matemática, acrescentar a matemática. Então, atribuir valores e porcentagens nessas características que ele via. E ele chamou então de fatores. Por exemplo, fator de cor de ervilha. Então, a ervilha, hoje a gente sabe que são os genes que caracterizam se a ervilha é amarela ou se a ervilha é verde. Ele não sabia sobre genes, então ele falou sobre fatores. Então, o fator cor amarela, fator cor verde, fator cor amarela domina sobre a cor verde. A cor verde aparece numa concentração menor na população de ervilhas, então ela é recessiva, ela aparece pouco, enquanto a amarela é dominante, e assim por diante, que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. Mas ele foi colocando a matemática e dando mais suporte
para os resultados que ele obtinha. E isso que foi o grande lance da genética. Para facilitar o nosso entendimento, nós vamos atribuir letras aos genes. E é assim que acontece realmente na ciência, mas não são apenas... Mas são muitas letras, não apenas o que a gente vai usar agora, uma ou duas. Então, por exemplo, quando Mendel começou a trabalhar com as ervilhas e ele viu a coloração delas, ele atribuiu que a cor amarela, que era dominante, ele iria chamar então de azão. E a cor verde, que seria recessiva, azinho. Quando ele identificava uma característica pura, então todas as ervilhas que apareciam eram amarelas, nenhuma verdinha, ele via então que havia uma homozigose. O que é isso? Tanto o gene paterno, tanto o gene materno, sim, as ervilhas elas têm essa divisão sexual. Então, tanto os genes paternos quanto os genes maternos que davam essa característica de cor amarela eram dominantes. E ele vai chamar de azão. Ele vai atribuir a letra para esse gene de azão. Então, é uma homozigose dominante. Tanto o gene paterno é azão, quanto o gene materno é azão. Homozigose dominante. Já quando aparecia todas verdes, era bem raro, mas quando aparecia todas verdes, significava que tinha que ser homozigose também, mas uma homozigose recessiva. Então, o gene paterno, azinho, o gene materno, azinho. Mas e quando um gene é azão e o outro gene é azinho? Ele vai dar um nome, então, de heterozigose, porque aí um gene tem uma característica, tem uma informação, e o outro gene tem outra informação. Então, vai ser azão, azinho. Isso pode ser um problema. E foi aí que ele viu que algumas características dominam sobre as outras. Então, por exemplo, sempre que aparecer azão, vai ser amarelo. E quando aparecer o verde, que é azinho, se ele for homozigose dupla, azinho, todas as ervilhas serão verdes. Mas quando for apenas um gene aparecendo azinho, vai ser amarelo. Apesar do gene para a coloração verde estar ali, quem domina é o gene da cor amarela. Então, a heterozigose sempre vai ser expressa aquele gene que é dominante. E com isso nós temos a informação genética e a informação que é expressa. Nós temos o gene, mas muitas vezes o fato de ter o gene não significa que vai expressar aquela característica. E foi uma das coisas que ele descobriu na sua primeira lei. Por exemplo, então, se eu tenho azão, gene azão paterno e azão materno, azão é coloração amarela. Então, as ervilhas que surgirão serão todas amarelas, 100% amarelas. Se eu tenho azão paterno ou materno e azinho, é certeza 100% das vezes vai ser todas amarelas, independente do gene verde. Tem ali a informação, porém não é expressa. Por isso nós temos então o genótipo e o fenótipo. Se os dois genes forem azinho, né, os dois genes alelos forem azinho, é 100% de certeza que todas as ervilhas serão verdes. Não tem como surgir uma amarela nesse processo. Por acaso surgiu? Não tem como, porque não tem o gene para a coloração amarela. Então, não tem como expressar essa coloração. Todas, quando for azinho, todas as ervilhas serão verdes. Mas, por causa da heterozigose, apesar do gene para a coloração verde estar ali, a coloração que se expressa, por isso o fenótipo, vai ser amarelo. Dessa forma, vai existir uma diferença entre o fenótipo, o que é expresso, e o genótipo,
o que tem de informação dentro do código genético, o que tem de informação nos genes. Muitas vezes não são expressos. Por exemplo, o que pode acontecer também é que fatores ambientais podem desencadear algumas mudanças fenotípicas que não tem nada a ver com os genes. Quando você toma sol e a sua coloração da pele fica mais escurecida, isso não está relacionado com os seus genes. Os seus genes dizem uma coisa, mas o seu fenótipo manifesta outra. E isso pode acontecer. E por quê? O que acontece quando você toma sol? As suas células da pele, que são os melanócitos, vão produzir em excesso a melanina. E você vai ficar com uma coloração mais escura da pele. Mas isso não significa que os seus genes mudaram. Não significa que a partir dali você sempre vai ser daquela cor. Muito pelo contrário. O seu gene diz algo, mas o seu fenótipo expressa outro. Isso é normal. Passado o tempo da renovação celular, da renovação da pele, a sua coloração volta ao normal. Como eu falei para vocês, pessoal, dentro do núcleo, então fica o DNA, código genético. Mas se ele ficasse assim, dessa forma molecular, ele ocuparia um espaço muito grande, não caberia nem dentro da célula, quem dirá dentro do núcleo. Por isso, ele vai adquirir, em alguns momentos, a forma de cromatina, que agora para nós não é interessante, mas a forma de cromossomo, essa forma bem espiralada, bem novelada, fazendo uma analogia aí com um novelo de lã. E aí ele tem algumas partes, por exemplo, o centrômero, que é a projeção central, e os braços. Esse braço de cromossomo, por exemplo, é igualzinho a esse geneticamente falando, né? E esse aqui, a mesma coisa. Eles são iguais. Esse aqui é igual a esse aqui, porém, eles estão conectados, tá? Por isso que a gente chama de cromossomo duplicado. Esse aqui é um cromossomo duplicado, ok? E ele vai, então, como a gente estava falando sobre meiose e mitose, eu queria mostrar essa imagem para vocês, mostrando como que vai acontecer, como que vai ser, né, os cromossomos aqui relacionados à mitose e à meiose. Então, primeiramente, na mitose, vamos falar dela primeiro, o cromossomo precisa duplicar, por isso que ele fica, então, nessa projeção, dessa forma. E aí, eles se alinham na célula, tá vendo? E depois eles vão se separar, cada bracinho vai para um lado. Você passar aqui uma separação, né? Cada bracinho vai para um lado, porque vai formar uma nova célula, duas novas células geneticamente iguais, ó, tá vendo? No começo, ele estava na forma de xizinho, né? Porque ele estava duplicado. Mas aí, quando separou e formou as duas células, então, cada um vai para o seu canto. Aí, se a gente considerar a meiose, o que nós vamos ter? Um processo semelhante à mitose, então duplica o material genético, forma então o cromossomo X, né, que eu falei para vocês. Porém, vocês estão vendo o que acontece aqui, ó? Esses braços de cromossomos trocam partes, trocam informações. E eu coloquei maior aqui para vocês verem. Então, aqui nós temos um cromossomo, outro cromossomo. São homólogos? Sim. O cromossomo A é de origem, por exemplo, paterna e de origem materna. Tá? Aí eles vão ficar bem juntinhos, próximos um do outro, e uma parte do cromossomo paterno vai lá para a mãe, ó, e uma parte da mãe vem para o pai. Então, aqui a gente tem o cromossomo paterno, mas uma parte desse cromossomo paterno tem informação de genes maternos. Olha que interessante. E a mesma coisa acontece aqui. Esse cromossomo é de origem materna, certo? Mas ele vai ter genes paternos, tá? E aí, quando acontecer a separação de todos os braços de cromossomos, olha que interessante. A gente tinha, ó, esse braço de cromossomo igual a esse, certo? Nós não vamos ter mais. Nós temos esse Azinho, esse aqui mostrando, né? Aqui a imagem deu o nome de cromossomo A. Esse cromossomo A' aqui, ó, ele é até semelhante aqui, por exemplo, certo? Mas agora, olha o segundo braço de cromossomo. Já não é mais. Já são, ó, geneticamente diferentes.
E aqui, mesma coisa, era um cromossomo materno, mas ele tem ele tem alguns genes que são paternos. E já não é mais igual a esse aqui, esse cromossomo B', por exemplo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter a formação de 4 células, no final da meiose, 4 células geneticamente diferentes, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês em termos de diferença de meiose e mitose. Esse processo é chamado recombinação. Em português, em inglês é crossing over. Aí, então, nós vamos para os genes. O que é um gene? É uma unidade hereditária. Tá? O gene, ele sempre vai ocupar um lugar que a gente chama de locus, tá? É um local definido ocupado pelos genes no cromossomo. Então, assim, toda espécie humana vai ter um gene ocupando o mesmo local e ele vai expressar a mesma informação. Claro, né? Se, por exemplo, o olho verde, o olho azul, o olho castanho, é no mesmo cromossomo para todo mundo e é no mesmo lugar para todo mundo. Mas tem informações diferentes, tem tonalidades diferentes de azul, tonalidades diferentes de verde, tonalidades diferentes de castanho. Então, são informações que vão estar contidas nesses genes, informações diferentes. Tá? Aí, como eu expliquei para vocês, nós temos os cromossomos homólogos. E um cromossomo homólogo ao outro vai ter genes ocupando o mesmo lugar. Por isso, nós chamamos de genes alelos. Ocupam o mesmo lugar, mesmo locus, mas em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos diferentes, mas ocupando o mesmo gene, ocupando o mesmo locus, o mesmo local. Tá? E como eu estava falando, quando eles têm a mesma informação, ó, eles são homozigotos. E quando essa informação domina sobre alguma outra, homozigoto dominante. É o caso que eu expliquei da ervilha amarela. A cor amarela, a característica amarela domina sobre a verde. Então, sempre que apareceu azão, não tem outra opção, exceto ser uma ervilha amarela. Tá? Homozigose, homozigoto dominante. Aí a gente tem a homozigose recessiva, sempre que aparecer o azinho e o azinho, vai ter aquela informação, por exemplo, o olho azul. O olho azul é recessivo. Pessoas com olho azul aparecem numa quantidade menor numa população, por exemplo, no Brasil, né? É mais comum olhos castanhos, mas tem aquelas pessoas com os olhos verdes, olhos claros, olhos azuis e assim vai. É caramelo, enfim, são homozigoto recessivo. Azinho, então o pai mandou um azinho, a mãe mandou outro azinho, aí junto, olho azul, olho verde, tá bom? E às vezes, por exemplo, o pai tem olho verde, mas a mãe tem olho escuro. A informação de olho escuro, olho castanho, domina sobre a coloração do olho azul, olho verde, enfim, olho claro. Então, mesmo que a pessoa tenha o gene para o olho claro, quem domina é a coloração escura, tá bom? Isso é chamado heterozigoto. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto quando os genes forem diferentes. Então, um é dominante e o outro recessivo. No caso, falando, né, um pouco sobre cromossomos homólogos, só para vocês lembrarem, né, os genes são partes expressantes do cromossomo. O cromossomo 1 de origem materna, o cromossomo 1 de origem paterna, eles são homólogos. Mas esse aqui já não é homólogo a nenhum dos dois. O 20, o cromossomo 20, não é homólogo nem a esse 1 paterno, nem a esse 1 materno, por exemplo. Tá? Os cromossomos homólogos ocupam também a mesma posição cromossômica. Tá? E aí os genes, ó, genes alelos, tá? Esse gene, alela esse, certo? E assim por diante. Esse aqui foi só para mostrar para vocês o cariótipo humano, quando eu falei que nós temos 23 conjuntos, né? Nós temos 23 posições. Essas posições são ocupadas por 2 cromossomos homólogos. Aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é origem paterna e esse é origem materna. Então, são 2 cromossomos ocupando a posição 1. Por isso que é diploide. Gente, se tivesse um terceiro aqui, ocuparia
Aí seria triploide, não seria diploide, tá? Aqui, posição 2, cromossomo paterno, materno, por exemplo. Posição 3, cromossomo paterno, materno. E assim vai até, por exemplo, aqui o cromossomo sexual, 23º. Esse aqui é um homem, ó, é um X e um Y, tá? Não parece exatamente um Y, mas é só para ter uma diferenciação entre homem e mulher. A síndrome de Down, que eu citei em algumas aulas, ó, aqui teria um 3º cromossomo, tá? Isso trissomia do T21, do cromossomo 21. Aqui é só um desenho que tá mais, assim, colorido, né? Mostrando as diferenças dos genes. Esse aqui é o que a gente consegue ver no microscópio, quando os cromossomos estão na sua fase mais espiralada. E, por fim, o eridrograma, né? Como se montar um eridrograma. Como nós vamos fazer? Existem algumas informações que a gente precisa passar no eridrograma e que só tem como passar na forma de sinais. Por exemplo, uma mulher saudável, ou seja, que não é afetada por nenhuma doença. Primeiramente, só pelo fato dela ser mulher, a representação já é um círculo. E pelo fato dela não ter doença nenhuma ou nenhuma característica que você queira evidenciar, então aparece aqui esse círculo vazio. Tá? O homem é sempre representado por um quadrado. Quando o homem não é afetado, tem nenhuma doença ou nenhuma característica que você queira evidenciar no seu eridrograma, então é um quadrado vazio. Quando a mulher é afetada por alguma doença, então esse círculo é preenchido por alguma cor, geralmente preto para facilitar. A mesma coisa o homem afetado por alguma condição, por alguma doença genética, cromossômica, enfim. Quando ele aparece metade pintado, metade não pintado, é heterozigoto para um caráter autossômico. O que é isso aqui? Heterozigoto, lembra? Azão, azinho? Então, ela vai portar o gene, tá? Tanto a mulher quanto o homem não vai expressar a doença, mas ele porta o gene. Isso é importante. Às vezes pode acontecer. E por quê? Porque às vezes pode passar para os filhos a característica, o gene. E aí os filhos vão ter a doença, por exemplo. Tá? Quando aparece um círculo com um traço, significa que é uma mulher que veio a falecer. Ela morreu. Um quadrado com um traço significa que o homem morreu. E quando é esse losango aqui, ou seja, um quadrado invertido, é porque não sabe o sexo da criança, do bebê, não está discriminado, não está falando, tá? E então não sabe se é menino ou se é menina, tá morto. Quando é um casamento, tá vendo que o traço vai ser no meio, tá? Então essa mulher casou-se com esse homem, tá? Quando são dois traços, significa casamento consanguíneo. Pode ser irmão com irmão, né? Tipo um caso. Esses dois seriam irmãos, né? Essa mulher e esse homem são irmãos, ou são primos de primeiro ou segundo grau, tá? Também quando é casamento na família, consanguinidade, certo? Algumas doenças é causado por essa consanguinidade. Quando você tem gêmeos dizigóticos. O que são gêmeos dizigóticos? Gêmeos que não se desenvolveram na mesma placenta. São gêmeos diferentes. Eles podem ser dois homens. Aqui podia ser um círculo, tá? Porque pode ser uma mulher e um homem. Como eles são dizigóticos, então o sexo pode ser diferente, tá? Ou mesmo sexo ou sexo diferente. Então aqui podia ser um círculo. Podia ser uma mulher e um homem, ou dois círculos, duas mulheres, mas elas são assim, elas podem, claro, serem parecidas, né, porque são irmãs, mas elas não são aqueles gêmeos que são idênticos, tá? São gêmeos diferentes. Agora, quando for gêmeo idêntico, aí sim, ó, vocês estão vendo que é um traço sobre o símbolo e ainda um traço no meio, formando como se fosse um triângulo. É a representação de gêmeo monozigótico, tá? E aí, por exemplo, quando você quer mostrar gerações, então essa mulher casou-se com esse homem, geração 1, e eles tiveram 3 filhos. A primeira delas, a mais velha, uma mulher,
a do meio, uma mulher afetada por alguma condição, por alguma doença ou por alguma característica. E o terceiro filho, caçula, aqui, digamos assim, é um homem. Tá? Aí, por exemplo, esse homem pode casar com uma mulher e ter mais filhos. Aí você vai representar, então, a terceira geração. Aqui são os pais, os filhos, e aí pode ainda representar os netos, bisnetos e assim por diante, ok? Eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão, né, de heredograma, de genes e tal, tudo isso que a gente conversou. E a gente faz exercícios posteriormente.